O canal acaba de completar 3 anos desde o primeiro upload, mas foi em 27 de junho de 2017 que lancei o quadro de maior sucesso do canal, o Carros que Ninguém Quer Nem de Graça. Desde esse primeiro vídeo, a ideia era falar de carros que, por mais que tenham donos satisfeitos, são de péssimo mercado por serem mal vistos pelo público em geral. Quando o quadro começou a bombar, ficou claro que a maioria dos comentários eram de pessoas que não entendiam ou não aceitavam as críticas. Por isso, fomos refinando cada vez mais o conteúdo, pesquisando mais a fundo a história dos modelos e mostrando todo o lado bom do carro antes de falar de seus defeitos e famas. Mesmo assim, o YouTube é cheio de pessoas com ouvidos seletivos, e mesmo você falando 10 coisas boas do carro, ele só vai ouvir a ruim. Mas entre trancos e barrancos, chegamos na parte 10. Como muitos brincam, daqui a pouco não vai sobrar nenhum carro fora da lista. Mas pensando nisso, preferi então juntar um top 10 carros que ninguém quer nem de graça desse especial. De todos os carros que já passaram pela lista, vamos falar dos que mais tiveram repercussão, seja concordando ou não com o vídeo. Para você que sempre acompanhou, gostou, curtiu e não fez os comentários idiotas de graça eu quero, esse vídeo é feito para você. Então se você está sempre acompanhando o quadro e ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreve aí, nos ajude a bater os 70 mil inscritos. Então sem lenga-lenga, bora para o vídeo. Em 10º lugar, Renault Megane. O primeiro da lista é o carro que tinha na garagem quando coloquei no ar ele na lista. O que mais chama a atenção no caso dela é que muitos compradores tinham como carro anterior algum carro popular, e vendo o baixo preço de um carro desse porte, meteram a cara. Até aí sem nenhum problema, se não fosse pela falta de conhecimento desses, de saber que um carro médio tem que ter características de um carro médio. 9 em cada 10 donos diziam que o carro era demais, e silencioso como nenhum outro carro, sendo que o Megane tem o pior isolamento acústico cabine e motor de todos os médios que já andei e tive. No grupo do Megane quase todo dia alguém aparece com alguma pane elétrica, mas no vídeo todos os donos nunca tiveram nenhum problema disso. Praticamente outra dimensão onde os Meganes são como Corollas. Em 9º lugar, Polo 1.0. O Polinho com frente de Mercedes foi outro carro que passou pela má vontade de quem assistia e não conseguia entender quando falamos de uma opção de motor e não do carro como um todo. O Polo era e ainda é um ótimo compacto, mas sua versão 1.0 16 válvulas não tem mercado quando se tem a opção 1.6 ali por um trocado a mais. Ou seja, só anda no manco quem quiser. Em 8º lugar, Ford Fiesta. O modelo chorão, como ficou conhecido, foi outro sucesso do quadro. Muita gente teve o modelo e ainda tivemos casos de donos colocando 180 km/h no modelo 1.0 que a própria Ford dizia que não passava de 140. Em suas versões com maior cilindrada, pode até ter sido um bom carro, se claro ignorar o acabamento um tanto fraco. Mas o 1.0 Endura sem dúvidas não era referência em nada além de boa economia de combustível. Frente a Gol, Palio e Mille, é bem difícil convencer o comprador desses carros abaixo de 10 mil de ir no Fiesta Chorão. Em 7º lugar, Citroën C5. O C5 entrou para a nossa lista por ser um modelo que contava com tecnologias de carros de luxo, em um sedã grande, de uma marca que não era vista como premium. Sua desvalorização era muito grande e a fama de fragilidade do sistema de suspensão fez com que o carro se tornasse mais um em nossa lista de carros que ninguém quer nem de graça. Em 6º lugar, Peugeot Rogar. A primeira a entrar em nossa lista do canal na verdade fazia parte de outro quadro, onde falávamos de carros que não fizeram tanto sucesso no Brasil. E foi desse quadro que surgiu os carros que ninguém quer nem de graça. A Rogar era uma picape com bons números, tinha uma boa litragem e uma boa capacidade de carga. O visual não agradava a muitos, mas também não era nada exagerado de feio. Mas entre os maiores defeitos da picape estava a falta de feixe de molas na traseira, a falta do ABS que não era nem opcional e, claro, a fama de fragilidade dos carros da Peugeot. Juntou com uma campanha de lançamento fraca e se tornou rapidamente um mico no mercado de novos. As poucas unidades vendidas ainda tiveram que ficar com preço muito abaixo da concorrência para ter seu espaço, e por conta disso entrou para a nossa lista de carros bons que ninguém quer. Em 5º lugar, EcoSport 1.0 Supercharger. A SUV compacta que inaugurou praticamente o segmento no Brasil tinha entre suas opções o modelo 1.0 com Supercharger. A proposta era parecida com o 1.0 TSI hoje usado pela Volkswagen no Golf e Virtus, por exemplo. Porém, o Supercharger tem um comportamento diferente do Turbo, que não entregava força suficiente em baixas rotações para mover o carro.
O resultado foi se tornar um mico frente às opções 1.6 e 2.0. Em quarto lugar, Volkswagen Gol 1.0 geração 5. Esse foi mais um que faltou vontade de ouvir dos haters. Quando foi lançado, o Gol G5 passou por muitos problemas, mas muitos mesmo. Inclusive, houve recall de muitas coisas e outras a VW simplesmente fingia que não existiam. O mais grave, sem dúvidas, foi a falha de lubrificação dos motores 1.0 VHT, que condenavam o mesmo e era necessária a troca completa do motor. O maior problema aí era que muitos carros já não faziam manutenção na concessionária quando quebravam, então não conseguiam participar da campanha de trocas. Muitos alegavam problemas até nos motores já trocados. Muita gente, sabendo disso, pulava fora dessas primeiras versões do carro, o que o tornou ruim de revenda com esse motor. Mas óbvio que muita gente compra e comprou o carro sem nunca nem sonhar com esse tipo de problema que o carro poderia ou pôde apresentar depois. E claro, vinham postar depois: tem um Gol desses há 2 semanas e nunca me deu problema. Em terceiro lugar, Mercedes Classe A. O carrinho alemão foi um dos mais comentados e ganhou até um especial. Choveu comentários de donos e ex-donos rasgando elogios ao carro, mostrando que sim, ele era um Mercedes puro sangue, que mesmo em anos, continua mostrando uma boa construção e dirigibilidade. Mas não existem dúvidas de que esse carro não é bom de revenda, e é exatamente por isso que ele está em nossa lista. Dos donos desse carro ouvimos muitas frases como: "Ah, não troco meu carro por Gol, Palio e Uno nenhum", só confirmando o quanto o carro é desvalorizado e mal consegue fazer parte de uma troca por algo melhor, tendo que apelar para um popular usado de anos atrás para poder conseguir fazer negócio. Em segundo lugar, Fiat Maré. A Fiat, que desde o tempo para 16 válvulas botava a banca frente aos motores dos concorrentes nacionais, sempre sofreu com a falta de mão de obra especializada. Anos atrás era comum não se fazer a manutenção na concessionária de veículos novos, e fora dela, muitas oficinas não estavam prontas ou animadas em cuidar de motores mais modernos. Mas a Fiat foi além. Ela mesma fez a burrada de achar que a revisão poderia esperar muito mais do que os 10.000 km que normalmente a gente faz a troca de óleo. Tudo isso, somado a muitas outras coisas bobas, fizeram do Maré uma referência de carro bomba. E por pouco não foi a medalha de ouro do nosso quadro. Em primeiríssimo lugar, Volkswagen Gol 16 válvulas. O sucesso de vendas por mais de uma década teve uma legião de fãs absurda. Mesmo quando falamos de uma motorização especial de toda uma gama de modelos, isso gerou muita polêmica. De um lado, donos de Gol 16 válvulas que diziam que nunca tiveram problema fazendo apenas a manutenção normal. Do outro lado, um mar de pessoas que diziam que sim, esse motor quebra com ou sem cuidados. O fato é que para todo Gol 16 válvulas existe um 8 válvulas à venda, que claro, pode atender o mesmo público. Por conta disso, o Gol 16 válvulas na cor amarela é o maior sucesso de todas as capas do canal, e foi o escolhido para ficar com a medalha de ouro de carro que ninguém quer nem de graça. E é esse o especial de 10 carros que ninguém quer nem de graça, relembrando os mais populares que já apareceram em nossas listas. Sentiu falta de algum? Conta aí pra galera, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixar seu curtir no vídeo também ajuda demais a gente a crescer, então quando fechar esse vídeo, esquece lá de deixar o curtir. Um forte abraço e até um próximo especial.